Bom, então, nesse novo episódio, a gente está trazendo uma pessoa que com certeza você já deve conhecer, né? Por tudo que ela faz no Instagram, por todo o cuidado, por todo o zelo que ela tem com as pessoas que vêm até aqui. E a gente não poderia vir falar sobre sucesso de ex-alunos que a gente não tivesse Priscila Brandes aqui. E eu fico impressionado porque, de uma certa forma, a gente é de uma geração diferente. Eu sou muito mais aproximado dos teus pais do que a você, em termos de idade, né? Mas era impossível que a gente não viesse aqui conversar contigo sobre tudo que você tem feito. E aí, antes de a gente entrar nessa questão da atividade profissional, que a gente vai falar muito sobre isso aqui, sobre como você chegou à odontologia e como você descobriu que as redes sociais eram importantes para a tua vida, eu queria que você desse um overview sobre como é que você entrou na escola, com quantos anos, e quais são os fatos mais relevantes ali que te lembram, porque quando a gente vai olhar as coisas... Tem recordações, Tem né? muita coisa de foto, mamãe tinha muita coisa que você sempre aparecia lá nas coisas. Mãe tem tudo anotado, até as datas. Eu acredito. E aí eu queria que você trouxesse pra gente quando foi que você entrou, qual foi o período que você entrou, o que é que te chamava mais atenção dentro da escola, como é que foi tua evolução, quais foram as amizades que você construiu ali dentro. Vou falando assim também por ouvir, né? Claro. Eu comecei muito cedo, eu entrei em 95, Nossa Senhora, bem pequenininha, tinha 2 anos, no máximo 2 anos. E isso me traz uma recordação que, como a gente havia conversado, eu tive que repetir de ano no Nossa Senhora, não por não acompanhar, mas principalmente por causa da minha idade. Eu era muito nova, conseguia acompanhar, mas pela idade não era permitido. Entendi. Então eu tive que fazer novamente, se eu não me engano foi o maternal, foi o jardim, que era assim que chamava, hoje eu nem sei como que chama. A gente chama hoje de níveis, então 2 anos nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Pronto, então eu tive que repetir, isso aí me marcou, que eu terminei Traumatizou? um pouquinho, né? Mas acho que foi fundamental no ensino médio, no ensino... Até na faculdade, acho que a gente entrando com um pouco mais de idade, a gente tem uma experiência melhor, tem uma mentalidade um pouco mais formada, né? Mais organizada. Mais organizada, e eu acho que isso foi fundamental, sim. Eu acho que antes era até um pouco uma crítica, hoje eu já enxergo mais como algo que foi positivo. Isso é importante. Muita gente não entende esse passo a passo, né? E na hora, acho que foi muito importante os teus pais acreditarem nisso, porque assim, você, na época você é muito criança, vai repetir, você não tem muita noção do que é, mas os pais aqui tem que comprar ideia disso. Mas como é que era? Você participava muito das coisas dentro da escola. E como é que você dentro lá do colégio, como é que foi essa entrada em você, que você estava me dizendo, eu sou super tímida. Aí quem não conhece, não sabe. Verdade. Mas você dizendo, eu sou super tímida. Aí quando eu vejo lá, todos os eventos, carnaval você estava lá, feira de ciência você estava lá, a apresentação na rua você estava lá. Aí me explica como é que era isso. Quem me vê, eu acho que quem me vê hoje, até nas redes sociais, acha que eu sou a pessoa mais tranquila, nada de tímida no mundo. Mas é totalmente o oposto. Eu tenho uma batalha comigo que eu carrego desde pequena. Eu sempre fui muito tímida, mas eu nunca deixei que a timidez me privasse de participar do que eu queria. Entendi. E eu sempre fui muito participativa, como você me falou. Todos os eventos de Nossa Senhora eu estava envolvida, de feira de ciências, carnaval. Apresentações, naquelas semanas que tinha as apresentações. Aquelas paródias que a gente tinha que criar. Eu lembro até as músicas, como se fosse, a gente fez com aquela música Como Se Fosse Flor. Sim. A gente, como eu sou aluno, eu sou guerreiro. E a gente dançava, eu acho que foi muito bom. E quem me via ali, principalmente dizia, nunca, essa menina aí não é tímida não, mas por trás existia uma batalha que eu carrego até hoje pra gravar sozinha. Na frente até de pai, de manhã, eu tenho vergonha de gravar nas redes, mas eu consegui enxergar a importância, né, que as redes sociais relacionadas à profissão, elas me trazem como benefício, com tudo que a rede social já me proporcionou.
de divulgação, de conseguir propagar meu nome por tantos cantos do Brasil, até além do Brasil, né? Que quando a gente passou por esse período todo de pandemia, quando eu parei e fechei aqui no consultório 5 meses e eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer nesse período? E eu consegui, assim, claro que eu sempre digo que Deus está à frente, então Ele sempre está guiando, mas eu tirei do papel um projeto que eu já tinha há muito tempo, que era trabalhar em relação às mídias sociais, o marketing digital, e eu lancei isso aí nas minhas redes sociais e graças a Deus deu super certo. Tive aluna, inclusive, do Reino Unido. Então foi super, assim, como eu consegui enxergar que aquilo tudo tinha um propósito maior e não era só o que eu achava que seria quando eu comecei, que foi em 2013. Era até isso que eu ia perguntar. Se eu conseguir voltar um período antes, eu queria que você explicasse como é que você escolheu o odonto. Certo. Como é que você escolheu o odonto? Por que você escolheu o odonto? E foi a influência de alguém? Como é que você pensou em odontologia, que sai daqui de Goianinha para a faculdade, vamos dizer assim, não é um curso muito fácil, primeiro de entrar, segundo de conseguir concluir, né? A gente sabe que a galera rala pra caramba para poder terminar o curso de odonto. E como é que você se apaixonou por odontologia? Esse era um dos pontos principais. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a odontologia nunca foi um sonho. Eu acho que eu já até falei isso no meu Instagram, que odonto, desde criança, eu quero ser dentista quando eu cresci. Eu nunca tive influência de ninguém, porque ninguém da minha família, assim, muito próximo é dentista. Então, não tinha nenhuma relação que dissesse que eu fui influenciada, porque eu vi a realidade daquela pessoa, não. No primeiro ano que eu terminei o pré, que eu terminei em 2010, o primeiro ano eu tentei medicina. E eu acho que tentar medicina foi o que me fez ver que eu estava sendo influenciada um pouco pela família. Será que era isso que eu queria? Ou será que era isso que eu ouvia? Você tem potencial de fazer medicina? É que você sempre foi muito boa aluna, né? Então sempre, sem querer, acaba havendo um bochichozinho assim, tipo, devia fazer medicina. Tá. Aí eu acho que eu fui um pouquinho influenciada nesse período. Então eu tentei, eu não passei no primeiro vestibular para medicina, aí fiz cursinho 1 ano, e nesse ano eu decidi que eu queria fazer odontologia. Eu decidi como? Até hoje eu me pergunto. Novamente Deus ali intervindo, por quê? Eu acredito que qualquer área que eu fosse fazer, eu ia me dedicar tanto quanto. E eu gostava muito da arquitetura também, da parte de design. Então eu fiquei um pouco em dúvida, mas escolhi a odontologia. Então, primeiro eu passei em odonto no primeiro vestibular para odonto, porém não era o primeiro vestibular que eu estava fazendo, era o segundo. Aí eu fiz, foi inclusive, eu lembro que foi o último ano do vestibular da Comperv, que era, no ano seguinte já era o Enem geral, né? Então eu fiz na UFRN, a prova da Comperv, e fiz também na UFPB. Eu passei na UFPB, que saía primeiro. Aí eu, ai meu Deus do céu, será que eu vou ter que ir pra Paraíba? Já deu aquela ansiedade, mas graças a Deus quando saiu o resultado da UFRN eu passei, então eu optei por ficar em Natal, que era mais próximo de Goianinha. E foi assim, do jeito que eu fiz durante toda a minha infância em colégio, de querer estar presente em tudo, eu assim levei pra minha faculdade. Que tinha de projeto de extensão, de pesquisa, iniciação científica, estava participando. Me apaixonei muito pela docência na faculdade. E na faculdade, quando eu me apaixonei pela docência, eu fiquei, será que vai ser o consultório? Será que vão ser concursos? Será que eu quero a docência? Então, quando eu terminei a odontologia, né, eu terminei em 2016. A primeira coisa que eu fiz foi, graças a Deus, tive a oportunidade de entrar no PSF. Eu acho que foi muito importante porque a gente tem uma vivência de todas as áreas. E isso é bom pra gente escolher o que eu quero. Só que eu passei apenas 6 meses, aí abriu prova na UFRN novamente para o mestrado. Aí eu, ai meu Deus, voltou a acender aquela vontade da docência. Aí eu fiz a prova do mestrado e passei. Aí eu voltei para a UFRN, onde eu totalizei muitos e muitos anos por lá, né? 4 anos e meio de odonto, depois mais 2 anos de mestrado, depois mais 2 anos de especialização.
que também foi no mestrado que eu vi que eu gostava muito e era apaixonada pela estética. Aí a primeira especialização foi na área dentística. E por isso que eu disse que a gente tem que agarrar realmente as oportunidades, porque foi nos estágios que a gente fez em Santa Cruz, que era um estágio obrigatório, e eu ficava, meu Deus, é obrigatório, eu só vou por isso, porque em Santa Cruz, ir pra lá, passar a semana, a gente passava a semana lá, só podia voltar no final de semana. E foi lá que a gente teve um contato maior com o hospital, que era materno infantil lá, que a gente teve contato com a odontopediatria, e que tive contato também com bebês, onde a gente pôde ver, acompanhar o mundo, né, da parte de cirurgia de linguinha de bebê. E eu não imaginei que eu traria para Goianinha, né, a odontopediatria. É exatamente nesse ponto que eu ia tocar agora. Que massa que você passou essa ideia de como é que foi o surgimento da odonto na tua vida. E que bacana que você conseguiu levar para a faculdade tudo aquilo que você fazia na escola. Tipo, ó, como eu participava de tudo, já tinha essa cultura, participou de tudo na faculdade também. E aí, eu ia te fazer uma pergunta que era o seguinte: por que voltar para Goianinha? Como é que você decidiu voltar para Goianinha? Que oportunidades você enxergou? E aí é uma coisa que a gente estava até discutindo um pouco aqui, como os nossos cursos de graduação são muito pobres em ensinar oportunidades para aquele cara que quer ser prestador de serviço, né? Para aquele cara que quer ser autônomo. É até uma crítica que a gente vinha fazendo aos nossos cursos. Eu fiz direito e em nenhum momento eu tive nenhuma aula sobre como gerenciar um escritório de advocacia. E acabou montando um escritório de advocacia também. E, enfim, mas como é que você enxergou essa oportunidade de vir para Goianinha? Onde é que surgiu isso na tua cabeça? Com quem é que você conversou? Como é que você fez pesquisa de mercado? Como é que foi isso? Então foi assim. Primeiro momento, não vou negar que eu procurei muito em Natal um canto para alugar ou para ver se realmente eu queria consultório. Porque, como a gente conversou, a gente não é formado para isso. A gente é formado para concurso, para o público, mas nunca para o privado, para empreender. Que é tão difícil e quem está dentro, só quem está dentro sabe. É que sabe. Então, nesse primeiro momento, eu queria até mesmo alugar algum canto em Natal para ver se era isso que eu queria, se ia ter demanda suficiente, que a gente sabe que envolve um conjunto de gastos muito grande. E não deu certo em Natal, graças a Deus. Hoje eu digo graças a Deus de novo. Então foi manhã, primeiro pontapé. Pri, porque primeiro pra eu não sair de perto de casa, claro, né? Mas Pri, por que você não faz aqui em Goianinha, seu consultório? Aí eu comecei poxa, aqui em Goianinha realmente não tem. Não tem o quê? Não tem dentistas? Claro que não, a gente tem muitos dentistas, muitos bons profissionais aqui em Goianinha. Porém, do que eu queria oferecer, eu não encontro. Entendi. Uma forma diferenciada de atendimento, principalmente com criança. A gente, muitas vezes, até os próprios dentistas aqui encaminham pacientes para mim, para odontopediatria. Isso é top. É muito bom. E assim foi feito que começou, né? Então foi em 2018, em agosto de 2018, abri o consultório aqui. Ele era bem menor, bem pequeno mesmo. Inclusive, a gente fez uma filmagem com os próprios câmeras que estão aqui. Os caras já eram famosos. Pra mostrar um pouco do ambiente, do início, porque eu acho que o início sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Sim. Rezando que tudo desse certo e graças a Deus deu. Foi crescendo e hoje eu quero dizer que eu realizei sim um sonho de ter o consultório exatamente do jeito que eu queria, você pensou. Que eu sonhava, que eu isso queria. É impressionante, porque quando a gente entra aqui, eu acompanhei muito esse teu processo de estudante, a gente via a dedicação que você tinha, e principalmente depois que você entrou em rede social, é impossível não acompanhar teu Instagram, porque sinceramente é muito diferente, né? E a gente fica sempre dizendo assim, caramba, olha, sempre tem algum insight que a gente pega também, porque pô, a gente tem que ficar fazendo... É uma troca, é uma troca. Social é isso. E aí, quando a gente entra no consultório, a gente, cara, como dá paz, como dá tranquilidade, e até porque a criança muitas vezes vai pro dentista com um certo medo, né? Então chega aqui, é super bem acolhido, a gente vê que você coloca muitos detalhes nisso. E a gente até vinha conversando, né?
parece que isso é genético. Isso veio da tua avó, que é super detalhista, depois veio pra tua mãe, depois veio pra você. Eu até vinha conversando sobre isso. E aí, nesse processo, quando você veio pra cá, já pensou em trazer especificamente essa área para trabalhar com crianças? Não? Então Não. explica aí. Como eu falei, meu primeiro foco foi a estética. E depois que eu comecei aqui, novamente em conjunto com os meus pais, você sabe demais que a gente é assim, Sim, colado. muito. E tudo é muito conversado. E a gente começou a... Eu sempre tive aquela visão de eu quero fazer diferente. Uhum. Sempre. Uhum. O que eu optava por fazer, eu gesticulo demais. Fica O que eu quero fazer, eu vou lá e quero fazer diferente, porque eu acho que a gente não consegue jamais se destacar fazendo igual a todos. Sim. Concorda, né? Sim. Então, o que é que eu posso trazer aqui para o consultório que outros consultórios oferecem? Começou então a forma lúdica. E essa forma lúdica foi captando os pacientes da pediatria, da odontopediatria. Entendi. E foi assim que começou o atendimento mais relacionado à criança. Então hoje, graças a Deus, eu recebo paciente assim, não só de Goianinha, muitas vezes eu atendo o dia inteiro e não tem um paciente que foi aqui de Goianinha. Etibal, Pipa, Canguaretama, vem até paciente da Paraíba, que eu fico muito feliz, da divisa ali em Matará. Sim. Eu acho que é Matará. É. Então, acho que as redes sociais possibilitam, né, essa conexão com um público mais afastado e que a gente traz pra junto. Aí agora entrou no ponto que eu queria trazer. Que a gente chegou nesse... Em que momento, assim, você tocou no assunto de que em 2013 você já estava ativa em rede social? Isso. Né? Apesar da timidez, você já estava ativa. Mas em que momento você percebeu? Porque talvez em 2013 você tenha entrado nas redes sociais, tipo, eu vou entrar porque também muita gente entrou e eu tô entrando. Fui forçada, inclusive, ao Instagram, porque eu era Facebook, né? Uhum. Era Facebook e Orkut naquele exato, tempo. É verdade. Então, eu sempre fui apaixonada por fotos. A gente pode ver pela quantidade de fotos que eu te mostrei, desde a foto de câmera mesmo, Sim. de toda a trajetória do Nossa Senhora, que nem existia câmera digital, né? Mas eu sempre gostei muito de fotos. E eu até brinco que tem uma foto aqui que tá todo mundo, todas as crianças, que eu vou mostrar, todas as crianças sérias na foto e lá, sorrisão. Então, tá vendo, mãe? Eu gostava de foto desde criança. E foi isso, eu acho que por gostar de foto, foi que eu comecei ao Instagram. O Instagram não tinha nada relacionado a vídeo, você vai concordar que foi muito recente. Sim. E era só foto mesmo, você postava ali suas fotos e eu comecei... Era como se fosse um álbum, né? Um álbum que ficava particular, aberto. muitas vezes. E depois eu nem lembro se no início já era aberto, eu acredito que não. Não, você tem que escolher as pessoas que você queria. Exatamente. Então no início eu comecei com um álbum e eu ia registrando um pouco da minha vivência na faculdade. Você já fazia isso? Já fazia isso. Intuitivamente. Foi, assim, graças a Deus atentei pra isso sem saber que estava sendo pra isso. Mas se a gente for olhar no meu Instagram bem antigo, 2003 mais ou menos, já tem foto dos primeiros atendimentos, já tem foto mais lúdica, eu gostava sempre de algo diferente de dente, de boca, e eu tava registrando. E isso eu acho que me ajudou demais, porque essas fotos criativas, elas eram copiadas por Instagrams de odontologia grandes. E hoje em dia a coisa mais comum do mundo, por isso que eu digo que a gente tem que se diferenciar antes. Porque se a gente espera, hoje em dia a coisa mais difícil do mundo, eu acredito que não é possível, claro, né? A gente tem que lutar, correr atrás, mas é difícil a gente crescer nas redes sociais sem estar fazendo algo diferente. Concordo. Porque tem muita gente apostando agora e sabendo a importância das redes sociais para o crescimento profissional. Verdade. E é nesse ponto que eu queria tocar com você. Quando você percebeu que a rede social ia ser um diferencial para você, foi quando? Tipo assim, eu sei que você fazia isso, foi de forma intuitiva, mas quando é que você disse assim, pronto, é isso aqui que vai me dar a oportunidade de mostrar a mais pessoas todo esse zelo que eu tenho com as pessoas que vêm até mim, né? Então, porque muitas vezes eu quero assim, o que é que eu vou mostrar da odontologia? Boca aberta, arrancando dente? Ao contrário, né? Eu acho que você me acompanhando, você vai ver que eu nunca posto isso. Sabe por quê? Porque quem gosta de ver isso é dentista, não é paciente, não. Qual é o paciente que gosta de ver sangue, gosta de ver dente e gosta de ver agulha?
Radiografia, o paciente nem entende. Então era isso que eu queria oferecer e mostrar para os meus pacientes, que eles podem ser acolhidos de forma lúdica, de ter um desenho animado, de ter uma televisão que eles possam estar assistindo, tirando a visão ali, o medo, o foco do atendimento. Era ter uma recepção onde eles não ficassem focados, que daqui a pouco vai chegar a minha hora de entrar, então ele podia estar brincando. Isso foi genial, concordo também. Então eles ficam ali focados naquilo, no diferente, e é isso que capta paciente na rede social. Eles veem a recepção, eles veem a televisão, veem o lúdico da cadeira odontológica. Não é dente, não é boca, porque isso aí vai captar o quê? Dentista, né? Não é paciente. Tem uma coisa que a gente sempre conversa lá no escritório, que é assim, a gente tem que ter uma imagem, né? E tecnicamente falando, quando você fala de marketing de serviços propriamente dito, você fala de algumas coisas. Sem querer, as pessoas sempre dizem assim, nós vamos superar a expectativa do nosso cliente. Mas quando você vai fazer uma análise desse ponto, é sempre assim, ó, o cliente ele está focado, o cliente, o consumidor, o paciente, enfim, ele está focado em tudo que está ao redor dele. Então, tudo que está ao redor dele chama atenção. E aí, quando ele pensa, eu preciso ir ao dentista, por uma questão de profilaxia ou por uma questão de necessidade mesmo. Eu estou com dor de dente, eu preciso resolver o problema. Ele vai buscar informação. É verdade. Quando ele busca informação, ele vai fazer uma análise de todos os dentistas que existem próximos a ele. Ou os que ele considera aquele que pode pagar um pouco mais, ou que considera que eu quero o melhor dentista possível. Mas o melhor dentista possível é uma questão de subjetivismo, concorda? É uma questão subjetiva. Então, ele busca essas informações, na maioria das vezes, na própria internet. Antigamente, eu quero que a gente focava só em sites. Né? Ele perdeu demais. Hoje, quem olha... Primeira coisa que a gente... Vamos para um restaurante? Vamos. Qual é o Instagram? Para eu olhar a comida que eu for comer. Exatamente. Nesse caso, o cara pegou informação. Quando ele pega informação, ele vai ver quantas pessoas falaram bem daquilo. Então ele cria uma expectativa. Isso. Na hora que ele cria uma expectativa, ele só vai realmente perceber se aquela expectativa que ele criou vai se concretizar ou não quando ele acaba a prestação do serviço que você acabou de fazer. Mas aí quando ele chega no teu consultório, ele se depara com uma sala que lá não tem um monte de revistinha específica só. Como você trabalha com muita criança, os meninos já ficam brincando a partir de então. É um parque de diversões. Então, tipo, o cara nem percebe que está no dentista. Quando ele entra na sala, na sua sala específica, onde você faz o trabalho e senta na cadeira do dentista, né? Então ali tem todos os detalhes, se o cara gosta do Homem-Aranha ou não, se gosta do Superman ou não, se a menina gosta de Mulher Maravilha ou não. Vai passar o filme que ele gosta de assistir na televisão, enfim. Isso faz indiscutivelmente com que a experiência dele dentro do teu consultório seja simplesmente fantástica. E aí aquela expectativa que o pai criou, porque a criança não cria expectativa disso, ela simplesmente, ela se concretiza muito acima do que aquilo que ele imaginava. Aí esse gap aqui é o que a gente chama de superar a expectativa do cliente. Que muitas vezes a gente faz isso... Que é a tal da fidelização do paciente. Ponto. Muitas vezes a gente faz isso de forma... sem conhecimento natural, técnico, né? Mas quando a gente começa a estudar sobre o processo, cara, faz todo sentido do mundo fazer determinados investimentos que muitas vezes os caras não fazem, né? E aí eu queria nesse ponto, se você estivesse começando a sua carreira hoje, o que é que você faria de diferente do que você fez quando você começou a sua? Você teria algum atalho mais específico? O que é que você faria? Você faria alguma coisa diferente começando hoje? Se você estivesse começando a carreira hoje, você faria alguma coisa diferente do que você fez? Hoje, graças a Deus, eu diria que não. Sabe por quê? Eu não perderia... Eu acho que eu comecei a estudar marketing, vendas, captação de pacientes, fidelização de pacientes desde da faculdade. Mesmo não sendo ofertado, como ele falou, eu gostava demais desse mundo, vamos dizer assim. É um mundo, né, que Sim. a gente vai conquistando as pessoas. E a oportunidade que eu tive do PSF, eu não trocaria. Foi onde eu me apaixonei pela estética. Eu sabia que eu não queria. Todo mundo que me conhece sabe que eu não faço cirurgia.
escolhi aqui a parte de cirurgia de adulto porque eu não gosto. E isso daqui é tão gratificante, você poder passar, experimentar, viver aquela fase para depois você saber o que você realmente gosta, o que você realmente não gosta. E hoje eu trazer aqui para o consultório e fazer apenas as especialidades que eu já, vamos dizer assim, tenho conhecimento maior, fiz especialização. Então é muito gratificante e eu não mudaria nada. Desde a faculdade eu também estudava assim, todas as matérias de forma igual. Eu estudava a cirurgia que eu não queria e sabia desde lá. Do tanto que eu estudava estética, porque um dos meus focos lá era terminar como aluna laureada. Graças a Deus consegui. Mas foi isso que me fez assim, estudar todas as matérias de uma forma igual, porque eu acho que se eu não tivesse priorizado e colocado como meta isso, eu não teria estudado com tanta, vamos dizer, entusiasmo, matérias que eu não gostava. O que é mais impressionante é que muitas coisas você fez de forma intuitiva. Foi. E isso é impressionante. Foi verdade. Que assim, quando a gente começa a conversar e você vai falando das coisas, os passos que você fez, só fez. Por isso que quando a gente faz a análise de agora, caramba, o resultado foi esse, porque houve uma plantação anterior. Às vezes, o que eu discuto muito hoje com os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, até pela proximidade com a escola, a gente conversa muito com advogados que estão iniciando a carreira. E a gente sempre percebe que o cara tem uma ânsia de começar a ganhar muito dinheiro de uma hora para outra, de se comparar muito rapidamente com aquele outro advogado que tem um determinado sucesso porque tem uma carreira já, né? E eu sempre falo, cara, dê tempo ao tempo. Tipo assim, aproveita as oportunidades que vão surgindo, porque muitas vezes essas oportunidades só você consegue enxergar, como você fez. A mesma aula que você teve lá, todos os seus colegas tiveram. As mesmas informações, as mesmas bases de informação que você teve, que estava disponível na sua época também para todo mundo. Mas a curiosidade e o senso do que você precisava fazer, de ser uma pessoa super detalhista com os negócios e dizer assim, eu não posso atender de qualquer maneira. Então, a faculdade não me ensina, mas eu tenho que correr atrás. Que é isso que a galera fica, ao invés de correr atrás, muita gente fica assim, mas a minha faculdade não ensinou. Aquela velha história, caiu no vestibular e o meu professor não deu. Sim, mas quem foi fazer a prova, amigo? E aí, agora, é mais um ano para poder fazer a prova ou é melhor estudar? Né? Então, depois disso tudo, eu queria que você já pincelou aqui, mas eu queria que você trouxesse como é que você ultrapassou aquele período de pandemia que você teve que ficar fechado, até porque o risco vamos dizer assim, o risco do teu trabalho é gigantesco, né? Porque você tem contato com saliva, né? Você tem um contato imediato com aquilo, então altíssimo risco. Então imagino que você deve ter ficado um tempão fechado. E aí eu queria que você contasse um pouco para todo mundo saber que eu acho que a gente tem que ser muito aberto, muito flexível quando a gente fala de carreira. Às vezes a gente foca em ser ultra especialista, que é importante, mas o que a gente precisa analisar a gente precisa entender de um monte de outras coisas também. Então, tipo, não é só focar naquilo específico, você precisa botar uma lente de aumento ali para você enxergar outras vertentes que existem de oportunidades, que a gente chama tecnicamente das avenidas de oportunidades que vão surgindo, e você precisa caminhar por elas. Algumas estão muito mais cheias e outras nem tanto, né? Então você conseguiu unir odontologia, mídia social, muito marketing e muita entrega do produto pronto, que eu acho que nada adiantaria se o teu serviço fosse péssimo. Se o cara chegasse lá em casa morrendo de dor e que o resultado não fosse bom. Que é isso que as pessoas precisam entender. Não adianta só você conseguir vender. Você tem que conseguir vender, tem que conseguir encantar, mas tem que conseguir entregar aquele produto. E no nosso caso, tanto escola quanto você, a gente fala de um serviço que tem que ser entregue. Como é complexo, porque... Quando a gente trabalha com saúde, ainda é mais complexo, né? Tá mexendo ali
muitas vezes com dor, e a gente principalmente que trabalha com o bem mais precioso de muitas famílias, né? Os filhos. Você sabe que você investe no seu filho mais do que você investe em você. Sim, sim. Então é ainda mais complexo. Mas foi assim, né? Voltando à sua Sim, pergunta, sim. né? No período de pandemia, eu acho que foi um tempo de tirar do papel projetos que eu não tinha tempo de tirar antes da pandemia chegar. Uhum. Aí eu tinha muita vontade de oferecer para as pessoas, eu acredito que uma visão das redes sociais que elas não tinham. E acompanhar o crescimento de muitas delas depois da mentoria é assim, tão gratificante, porque é ver que aquilo não foi em vão, sabe? Tinha gente que estava insatisfeito com a profissão e hoje, nem vou citar nome, mas ela vai saber se ela assistir esse vídeo. Acabou de abrir o consultório dela, é professora de universidade e ela estava super insatisfeita trabalhando em um consultório ganhando porcentagem. Então, eu disse, se você está insatisfeito, você não está insatisfeita com a sua profissão. Se você ama e você escolheu isso, você está insatisfeito com o modo que você está trabalhando, da maneira que você está trabalhando. E ela disse que a partir daí conseguiu... Virou a chave. Conseguiu se livrar do PSDF e da clínica que ela estava trabalhando, que era por porcentagem, ganhava super mal. E hoje ela tem um consultório lindo também. Focou também na parte da odontopediatria. Tem um espaço infantil lá super lúdico. E tantas outras. Uma está construindo a clínica, que também disse até pra mim. Eu sou tão tímida, já falei pra você, que eu não fiz nenhuma live até hoje no meu Instagram. Você nunca fez live? Nunca fiz uma live no meu Instagram. Mas elas disseram assim, se disponibilizaram realmente e disseram: se você quiser que eu fale um pouco da sua mentoria, de tanto que foi gratificante, foi uma virada de chave na minha vida, eu tô disposta, porque mudou completamente. Pô. Então eu fiquei muito feliz, e uma é de Ceará e a outra é de Alagoas, que loucura. É realmente uma loucura. Porque é tipo assim, no maior desafio da vida, né? Jovem, tinha acabado de montar o consultório, investimento altíssimo, né? Quando a gente faz uma análise aqui, investimento altíssimo, tudo fechou. E agora? Tudo fechou. E foi um momento que, graças a Deus, eu financeiramente me virei super bem, porque deu super certo a mentoria. Tinha pessoas na lista esperando que o mês seguinte, porque eu já não conseguia, que eu gosto, como eu falei pra você, gosto da atenção, tudo que eu me disponibilizar a fazer, eu gosto de fazer bem feito. Então eu não ia botar muita gente que eu não tivesse tempo de dar assistência que eu oferecia no serviço. E foi tudo caminhando, graças a Deus, tudo dando certo. Isso é impressionante, porque às vezes a gente fica conversando internamente e conversando com várias pessoas, né? Então você vê, por que a gente acabou chamando o quadro de ex-aluno de sucesso? Porque eu acho que todo mundo passa por dificuldades, sabe, Priscila? Todo mundo passa por dificuldades. Quer sejam elas dificuldades pessoais ou dificuldades do próprio mercado, enfim, todo mundo passa por dificuldade. E nesse período de pandemia, eu acho que foi o momento mais desafiador para todo o mundo, né? Nós jamais havíamos vivenciado algo parecido com aquilo. E a gente vê a diferença das pessoas que conseguem sair melhor ou que conseguem manter aquilo que tinham por causa da atitude. Então, acho que a ação, ela modifica muito a forma com que você enxerga aquela dificuldade. E às vezes existe um discurso muito pronto, né? Todo mundo que vende motivação, que é, olha, a ação faz o campeão, não sei o quê. Mas se você for fazer a análise propriamente dita, você vai perceber o seguinte: olha, a forma com que você encara aqueles desafios diz muito do que você é e do que você conseguiu construir na vida, porque o desafio existe para todo mundo. Muita gente vai sair muito ruim, e algumas pessoas vão conseguir manter e outras pessoas vão sair melhores do que entraram. Acho que isso é um ponto muito importante. E aí, para finalizar, eu queria que você dissesse assim, você contasse no final. Eu sei que você já tocou nesse assunto, mas eu acho que a gente tem uma questão muito educativa dentro desse processo.
Acho que foram várias as mensagens que você deixou nesse bate-papo da gente. E eu agradeço muito por ter escutado tudo isso da pessoa que você é. Eu falei no início que a gente vem de gerações distintas, né? Eu estava muito mais próximo da idade dos teus pais do que da tua. Mas é impressionante como tudo aquilo que você faz reverbera muito em tudo aquilo que eu penso também. Em se dedicar bastante, em estudar muito. As pessoas só veem a ponta do iceberg. É verdade, As pessoas não veem o que está por baixo da água, né? A quantidade de vezes que você deixou de sair no final de semana, a quantidade de vezes que você, enfim, teve que abdicar da convivência da família, de amigos, de namorado, de noivo, para poder se dedicar ao projeto da tua vida, que é a odontologia. E aí eu queria para a gente finalizar, que você desse um recado muito direto. Se você vai fazer odonto hoje, você deve fazer? Eu acredito que, primeiro de tudo, agarrar as oportunidades. Elas não voltam, jamais. As oportunidades, eu acredito que eu agarrei desde a escola, não foi desde a faculdade. E isso me possibilitou esse diferencial. Então, eu me aproximava dos professores que eu queria ser um pouco do que eles eram, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que se aproximar exatamente de pessoas que são melhores, pra gente poder captar ali o que é que faz aquela pessoa ser melhor. Não melhor, você tá me entendendo, Sim, né? claro. No sentido de se destacando na profissão. Então, muitas pessoas eu não copiava, mas eu me inspirava. E hoje eu recebo muitas perguntas: no Instagram você é muito criativa. Mas para isso existem muitas inspirações e muita pesquisa e muito estudo. Porque a gente não é imitar, não é copiar, mas é se inspirar. Tem pessoas que são referência para mim, como eu acredito que eu possa ser referência para outras pessoas. Então é um ciclo, e eu digo que quem começa hoje odontologia, se dedique, estude, se aproxime de pessoas boas, de bons profissionais, porque a gente vai captando um pouquinho de cada um para fazer o quê? Construção da nossa imagem. E eu acredito que eu, Priscila, sou um pouco do que eu captei durante os 8 anos na UFRN, durante os 12 anos na instituição. E foi o que me formou, claro, que diante de uma base que é sólida, que é da minha família e que me apoia em absolutamente tudo. Porque se eu não tivesse o apoio dele no momento que eu passei no mestrado, que eu ia voltar do zero, a não ter dinheiro para me bancar, e ele disse assim: não, vai estudar que a gente vai te dar o suporte, eu não teria tido a coragem, e nem teria tido a coragem de deixar um trabalho para se dedicar ao mestrado, porque é integral, então não tinha como eu trabalhar, e eram 2 anos de forma integral. E eu acho que esse apoio familiar assim, é fundamental para que a gente vá poder crescer. E se eu não tivesse deixado aquele trabalho, muitas vezes a gente se acomoda. E se não fosse o mestrado, eu não teria aberto consultório. Então tudo tem Deus aliviando, né? E tem também as nossas ideias, as nossas vontades e as nossas decisões. Gente, isso aqui foi só um pouquinho de Priscila Brantes. Eu gostaria que vocês seguissem ela no Instagram. Não deixem de seguir, né, no Instagram. Vamos lá, tem muitas dicas. Tem muitas dicas. E é isso. Muito obrigado, Priscila, Eu que agradeço. por ter reservado esse espaço na tua agenda para a gente bater esse papo, que a gente sabe que é tão complicado. E isso é um projeto que a gente está levando para que várias outras pessoas da região, que às vezes a gente se sente, eu sou do interior, sabe aquele estigma de que quem é do interior não consegue fazer as coisas. E a gente está comprovando diferente, desde a equipe que está com a gente aqui, que é daqui de Goianinha, gravando, os meninos são daqui. Nada está sendo de fora, tudo daqui da nossa região. E aí a gente escolheu pessoas de várias cidades. E obviamente que a gente podia deixar de falar contigo aqui. Então eu agradeço muito em nome de toda a nossa equipe, em nome de todos os professores que foram teus professores. E a gente tem muito orgulho da pessoa com que você se tornou, de verdade. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, e dizer que eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite, já vindo de outro, né, de ter ido lá na Senhora e falado para alunos. E também de ter hoje, né, tia Nadir, que eu chamo até hoje assim, trazendo a netinha dela
para Sim. tratar aqui comigo, para toda a prevenção que eu tanto bato nessa tecla da importância da prevenção na infância, né, para ser uma criança aí sem cárie durante toda a vida, sem problemas maiores. E professores, que já foram meus professores, são meus pacientes hoje, então é muito gratificante. Eu não trocaria o interior, né, que eu fui criada e o local que eu estou dando continuidade à minha vida profissional. Muito obrigado. Obrigada a você.